Arbitrium Produtora apresenta Coalando no Espaço. Antes de começar esse episódio, vim aqui te pedir 3 coisas. A primeira, segue o Coalando no Espaço aqui no Spotify para tu receber notificações de quando sair um episódio novo. A segunda, avalie esse podcast de 1 a 5 estrelas, fica ao teu critério. E a terceira coisa, compartilha com teus amigos para poder me ajudar bastante. Gurizada, é isso, curta o episódio, até mais. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa, mas hoje, mais uma vez, música triste rodando aí em cima, ó, mas hoje, mais uma vez, eu não vou na casa de ninguém, porque não tem patrocinador. Tu acredita, cara? Não tem patrocinador, né? Daí o que a gente vai fazer? A gente vai gravar via internet. E hoje, a gente tá gravando com uma pessoa que precisa mais de patrocinador do que eu, porque se ela usasse os patrocinadores, ela ia viajar pelo mundo. Nós estamos conversando hoje com o Vinícius do TP Mundo. E aí, cara, como é que tu tá e como é que foi teu dia? Fala aí, Will. Beleza, cara? Tudo certo com você? Tudo certo, cara. O que tu fez hoje? Me conta um pouquinho mais. Cara, eu trabalho em uma área bem diferente, inclusive. Eu sou consultor de imigração, auxilio estrangeiros que vêm para o Brasil a trabalho, né? Para eles trabalharem aqui, é necessário todo um processo, preparar um dossiê para o Ministério, explicar por que um estrangeiro está vindo e um brasileiro não pode fazer tal serviço. Então, eu trabalho na área já há 15 anos. Então, hoje eu trabalhei com isso e acabou virando um hobby aí que eu já vou falar. Eu acho que eu sei de onde veio a ideia do teu podcast, então, veio do teu trabalho. Exatamente. Me conta um pouco, então, pra quem tá nos ouvindo também do teu podcast, o que é o TP Mundo? Então, cara, eu basicamente entrevisto estrangeiros que moram no Brasil, né? Como eu falei, eu trabalho com isso já há 15 anos. Sempre foi muito legal essa área. É uma área diferente, pouco conhecida. Então a gente legaliza os estrangeiros que vêm para cá a trabalho, né? E o Brasil precisa de mão de obra especializada, né? Então nós somos um país novo ainda, né? Se comparado principalmente com a Europa e tal. Sim. Então é necessário a vinda de caras para cá para trabalhar em algumas áreas específicas. Então, trabalhando com isso já há 15 anos, lá em 2019 eu tive essa ideia. Eu sempre tive muito hobby de fazer coisas ligadas ao exterior, assistir filme, além dos Estados Unidos, né? Filme de outros lugares do mundo, em comer pratos diferentes. Eu tive o privilégio aí de morar na França em 2018, por 3 meses, foi curtinho, mas... É diferente, cara? É diferente, é bem legal. Já posso contar um pouco mais sobre isso. Aí em 2019, ali no final, eu tive essa ideia. Eu falei, pô, eu lido com isso, eu falo outras línguas, eu conheço alguns estrangeiros, acho que eu vou transformar isso em um podcast. Aí foi aí que rolou em outubro de 2019, eu tive essa ideia. Cada episódio é um estrangeiro de uma nacionalidade diferente. Hoje nós já estamos no episódio 52, acabei de colocar no ar aí o episódio que eu conversei com um indiano. E depois eu fui pro YouTube, recebo os estrangeiros aqui na minha casa, a gente come um prato típico do país deles. Tá crescendo o projeto, cara. Cara, que legal, mano. Tá, e qual foi a história mais bizarra que tu já ouviu? Cara, tem várias. Nesse último foi bem interessante, o indiano, ele falou uma coisa que... São tantas coisas que a gente acaba não se dando conta, né? Ele é Uber, ele trabalhou como Uber, na verdade, por 2 anos aqui em São Paulo. E uma das coisas legais que ele falou é que o trânsito na Índia é uma loucura. A gente já vê em filme e tal, que carro bate por nada, assim, sabe? É uma loucura. E ele falou que teve maior choque cultural, porque às vezes ele queria fazer o retorno, ele parava no posto e virava e tava nem aí, né? Depois ele começou a reparar que aqui no Brasil as coisas funcionam bem diferente, né? Às vezes a gente até reclama tal, mas não, aqui tem que respeitar o retorno, aqui tem radar tal. Ele falou que lá na Índia, se um policial pode te parar e te dar uma multa do nada, assim. De forma arbitrária, né? Então, cada episódio, cara, eu dou mais valor pro Brasil, assim, porque às vezes um país como a Índia, que tem seus pontos positivos e negativos, né? Mas às vezes um país da Europa, né, um país super desenvolvido, eles vêm pra cá e dão valor pra algumas coisas que às vezes a gente não dá, né? Então, sim, muitas vezes a galera aqui do Brasil acaba romantizando os Estados Unidos, né? Porque, por uma coisa que eu ouvi esses tempos, por que só o estadunidense é o americano?
a gente não é americano, Pois é. sabe? A gente é sul-americano, mas também é americano, né? Mas e daí a gente fica só romantizando ir morar nos Estados Unidos. E eu fico pensando, será que o estadunidense pensa em vir morar no Brasil? Será que alguém do mundo pensa, eu quero ir pro Brasil? Tu conhece alguém assim que, eu quero ir pro Brasil porque lá deve ser muito melhor, lá a vida... Como alguém que olhe pra nós como a gente olha pros Estados Unidos. Sim, são poucos, né? Sim. Mas quem gosta de estudar um pouco mais, assim, sobre o mundo e, sei lá, coloca numa mesa algumas opções, né, de país para conhecer e para viver, com certeza o Brasil vai estar lá. E fazendo pesquisa, né, com o mundo globalizado que a gente tem hoje, eles podem sim escolher o Brasil, porque a gente tem muitos pontos positivos, muito, como eu falei no começo, muitos pontos para desenvolver aqui negócios, né? Tem muita gente que vem para cá para desenvolver, como eu falei. E tem muito dinheiro pra ganhar, sabe? Se você investir na coisa certa. Então, sim, o Brasil tá aí no roteiro, cara, de muita gente. E é fácil de entrar no Brasil, para um estrangeiro entrar no Brasil? Em primeiro momento, né? Eles podem vir como visitante, como o visto de turista, por exemplo, né? Aí é fácil, aí é simples. Mas pra viver aqui por um tempo maior, aí tem que passar pela burocracia, né? É o que eu faço, eu auxilio. Aí sim, existe uma burocracia e isso eu tiro o chapéu, sabe, dos órgãos brasileiros, assim, porque não é simples. Muitos estrangeiros vêm, acham que tem dinheiro e pode ficar aqui para sempre. Não, tem que respeitar, Sim. tem que passar pelo processo, depois se registrar na Polícia Federal. Então é mais um ponto aí que eu tiro o chapéu pro Brasil, cara. A gente tá Tem que fazer avançando. CPF, RG, toda a questão burocrática. Tudo. O CPF, o RG dos estrangeiros é o RNM, é muito parecido. RNM. É. Não conhecia esse nome, cara. Inclusive esse tem documento eu não conhecia. É desconhecido mesmo. Tem gente que vem pra cá e não faz o RNM, acha que tá de boa, mas depois vai viajar e tem multa e tal. O Brasil funciona, cara. Funciona, por incrível que pareça, putz, me enrolei. Por incrível que pareça, funciona, cara. Funciona, cara. E eu tô dando cada dia mais valor pra isso. Sério? O qual foi, assim, ó... Agora tem a questão da guerra na Ucrânia, né? Eu vi que tu lançou um episódio com um ucraniano há um tempo atrás. Como tu, sendo um brasileiro, conversando com um ucraniano, consegue sentir que ele tá passando? Não só ucraniano, cara. É que quando eu falei com ele, é que eu postei recentemente, mas quando eu falei com ele Sim. não tava rolando essa guerra e tal. Não tava então rolando. Foi diferente. Mas foi curioso, porque quando eu falei com ele, acho que foi julho do ano passado, né? Então, eu perguntei da Crimeia, da questão da influência da Rússia ali, né? E ele meio que desviando, assim, das respostas e tal. Falou, não... Até ele falou, não quero falar sobre isso, sobre aquilo. Depois eu me liguei. Ele falou que era de família russa, né? Sim. Então, eu acho que ele é pró-Rússia. Então, por isso que ele não quis entrar em detalhe. Claro. Então... Claro, mas tu chegou a conversar com alguém sobre a guerra, durante a guerra? Então, ainda não. Eu tô falando com uma ucraniana, tô insistindo e tal, mas não sei se ela tá com receio, mas ela tá me enrolando um pouco, porque ela é pró-Ucrânia, né? Ela falou que a família dela tá sofrendo lá. Cara, eu tô louco pra falar com ela, até falei que vou no restaurante, ela aqui de São Paulo. A gente pode gravar um vídeo, comendo um prato pra ficar um pouco mais light, né? A conversa, comendo um prato da Ucrânia, mas... Putz, ela só tá me enrolando. Cara, mas deve ser complicado, né, mano? Eu fico pensando, a gente aqui no Brasil não tem como acontecer isso. Ou tem, a gente não sabe. Na real, acontece, né? Só que não no nosso lado. Acontece em favela, acontece nos indígenas, acontece com todo mundo. E só que a gente acaba olhando pra Rússia com uma maneira meio... Pra Rússia e Ucrânia com uma maneira meio abismado, porque, sei lá, parece gente como a gente. Não sei explicar isso, sabe? Por que a gente dá mais valor para uma guerra na Europa do que pra guerra que acontece no Brasil? Então, isso é outra coisa que eu briso, cara. Porque todo lugar do mundo tem essa questão de, por exemplo, quem tá ali perto da Rússia sempre tem esse fantasma, né? Putz, será que eles vão invadir aqui? Se a gente ligar para os Estados Unidos, né, começar a namorar aí a OTAN, alguns países no Oriente Médio também, né, questão do Irã, Israel, Arábia Saudita, enfim, dependendo do lugar que você tá ali. Cara, aqui no Brasil a gente não tem nenhum tipo de risco, né?
Não É tem. o que você falou, talvez pode acontecer, mas é muito difícil. A gente teve a nossa guerra no Paraguai aqui, tivemos as nossas tretas, mas depois disso nada mais aconteceu. E é por isso que os estrangeiros procuram aqui, sabe? Porque eles falam, pô, o que Sim. que vai acontecer lá? Não tem nem, né, desastres naturais, né? Questão de terremoto e tal. Pô, o Brasil Pior, é cara, não tem. perfeito. O Brasil é um país foda demais, né, cara? Pois é. Não acontece nada de ruim além. Claro, tem muita coisa que acontece de ruim aqui, né? Mas não acontece nada de ruim que a gente não consegue controlar assim. Sim, sim. São alguns problemas de violência urbana, né? Assalto, tal, favela, como você falou, enfim. Mas fora isso, Brasil é... Mas e teve algum. Qual foi os 3 episódios que mais te marcaram? Cara, que mais me marcaram? Eu curti muito de Camarões. O cara, super cabeça aberta. Ele falou que ele estudou, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, na escola, o Lula. Então ele falou, pô, pra mim é muito louco isso, porque a gente tinha nas provas, tal, a gente tinha que estudar o Lula. E Meu isso, Deus, em Camarões. caramba, Camarões, muito interessante. Aí ele falou, me marcou assim porque ele falou bem do Lula e ele falou bem do Bolsonaro. Ele foi bem assim, cabeça aberta, né? Ele falou que Sim. ambos têm problemas, claro. Ele não é cego, mas ele acabou colocando ali, reiterando os pontos positivos de ambos, né? E, cara, foi um papo sensacional. Camarões é um país muito legal e lá fala francês e inglês. Ele é professor dessas 2 línguas aqui no Brasil. É? Bah, que Então bala. foi um papo muito legal. Outro legal também foi da França, porque eu falei com 2 pessoas, foi um episódio especial, e foram 2 pessoas de perfis diferentes. Um Sim. é youtuber até famoso, o Alexi, do canal Olá Brasil. Então ele é loucão, assim, ele é músico, sabe, bem extrovertido. Aham. E o outro, um cara que veio aqui pra trabalhar. E um cara mais tímido, assim, tal. E então os dois tinham perfis diferentes, mas no final das contas, como eles são franceses, a linha de pensamento deles era sempre muito parecida. É? Isso eu pirei assim, que no final eu tava editando, eu falei, caramba, os dois falaram a mesma coisa, mas de um jeito diferente, porque a França é assim, né? Esse jeito de falar, de filosofar, a maneira que eles prezam o serviço público, por exemplo. Essa questão da França, as pessoas acharem que a França é sempre de esquerda, né? Mas não é bem assim. Por exemplo, o Macron, que é o presidente da França, ele é de direita. Poucas pessoas sabem disso. Mas Eu não sabia disso aí, cara. então. É que o Bolsonaro ataca muito ele e dá essa impressão, né? Principalmente nos dias atuais. Sim. E, cara, foi muito legal, assim. A França, eu acho que é um dos países que eu mais admiro, assim, porque eles têm toda essa questão, os protestos, né? A Revolução Francesa começou lá, enfim, tem toda uma história, tem toda a história. E eu pirei. Acho que esses 2 episódios, pra quem estiver ouvindo e quiser me acompanhar, dá pra começar por esses 2 aí, que foram muito bons. E tu sabe falar quantas línguas? Tu fala na língua nativa do pessoal ou tu fala em brasileiro com eles? Não. Episódios? Não, eu falo em português com eles. Eu falo em português, mas eu falo também inglês e francês, né? E com algumas exceções. Teve 2 episódios que eu conversei com uma menina do Quirguistão, acho que foi o país mais diferente Quirguistão? que passou, cara, pelo TPM. Eu vou chutar onde que é, tá? É perto do Uzbequistão. Isso. Só pelo tão já chuto que é lá daquele lado lá. E também do Afeganistão. Esses 2 episódios foi em inglês. Cara, e eu subi o episódio pro formato de áudio com dublagem. Então eu tinha visto que algumas pessoas fizeram isso. Até o Guga Mafra, do GugaCast, né? Ele tem um episódio assim. E eu mesmo dublei a minha voz. E o da menina, minha esposa, dublou a voz estrangeira. Como é que dubla a voz? Cara, É tu você... postar e sair em... Como é que funciona isso, cara? Cara, não é muito sabia louco. disso, não. Depois que eu ouvi, eu me senti assim, tipo, naqueles programas, às vezes, sei lá, no Fantástico, que quando a pessoa tá falando estrangeiro e depois começa a falar o brasileiro, sabe? Por cima. Sim. Você pega o seu áudio, né? Você capta o seu áudio e deixa ele baixinho. Aí depois você coloca o seu áudio novo, em português. Por cima. Dá um trabalho e tal. Pô, mas no final, assim, você ouve e você pensa, caramba, cara. Cara, eu vou ouvir esse episódio, meu. Eu vou ouvir porque eu fiquei agora
apavorado com o nome do país, Quirguistão. Nem sabia que existia esse país, Não, muito louco. né? Teve E uma... o que que tem lá nesse país? Me conta um pouquinho dele. Cara, é um país muito frio. Alguns países ali daquela região realmente são muito frios, né? E esse episódio foi muito gostoso, assim, porque a mãe dela, de origem o pai dela a base da família da União Soviética, e a mãe é de um povo kirguiz, que é um povo de lá. Então, ela até hoje, os pais conflitam, porque o pai às vezes, sei lá, é da União Soviética, é bom, é ruim, a mãe ao contrário. Esses países, né, que tiveram a União Soviética como base, Sim. eles têm uma noção de mundo diferente, sei lá, eles apoiam o governo até o fim, questão pública, né? Então é um país bem interessante, porque é meio que dividido. Metade da população tem esse viés, né? E a outra metade é um povo kirguiz, é um povo mais simples. Aí tem essa questão de, os russos vieram pra cá e só queriam nossa riqueza. Outros falam, não, eles foram pra lá e levaram desenvolvimento, né, trabalho e tal. Esse episódio tá sensacional e... Os dois são verdade, né? Os dois lados são verdade. Pra pensar, os dois lados são verdade. Exatamente. Mas daí, agora, o que é o certo? Não tem certo e errado, né? Eu defendo muito isso no podcast. Tem país que é muito de direita ou muito de esquerda e o estrangeiro reflete isso e tal. Eu respeito tudo, só quero entender um pouco melhor, sabe? Eu sou muito cabeça aberta, eu não tenho lado político, nada. Eu gosto de ouvir tudo pra entender, sabe? Cara, eu tô vendo que tu é um cara bem... conhece bastante sobre a cultura mundial, né? Eu quero saber de ti, cara. Se tu quiser falar também, o que tu tá achando dessa guerra da Rússia e Ucrânia? Qual a tua opinião? Como uma pessoa que tá estudando também os países do mundo, vendo todo esse conceito, essa questão que tem de mundo, porque é muito diferente, né? Se a gente for para pensar, o Brasil, ele é um país, mas dentro do país tem vários países, né? Eu tô começando agora a conversar com pessoas do Nordeste pro Coalando, e eu tô vendo que é uma diferença de cultura gigante. Até o sotaque é diferente, né? Daí a gente pega Rio Grande do Sul, sou do Sul. A gente pega Rio Grande do Sul para São Paulo, também tem uma diferença de sotaque, tem uma diferença de cultura. E isso no mundo deve ser maior ainda, né, cara, de um país pro outro. E daí pegando a questão da guerra na Ucrânia com a Rússia, como é que tu vê, o que tu acha dessa guerra? Primeiro eu queria saber, eu tenho sotaque? Tem sotaque de paulista, ô meu! Tenho. Parece o Bolsa, meu. Não, eu conheço muita gente aqui, né, amigos meus, que tem um sotaque muito forte, né? E eu não sei, eu acho que eu não tenho um sotaque tão forte, igual você, né? Tu não tem um sotaque forte não, cara, mas dá pra saber que tu é paulista pelo teu tom de voz, Legal. E eu dá pra saber que sou gaúcho, né? Só pelo jeito que eu falo. Sim, sim. Eu acho muito legal o sotaque do Rio Grande do Sul. É muito bonito. Eu gosto de todos os sotaques do Brasil, cara. Sim, eu também. Eu tô começando a entender agora os sotaques do Nordeste. Conseguindo separar. É diferente. Porque tem um monte de sotaque, quase tudo igual, só muda uma letrinha, um jeito aqui, um jeito ali, e daí muda o estado, né? Isso é muito louco. E tem até um estrangeiro que eu entrevistei, eu tava falando com uma boliviana semana passada, e ela é da Bahia, né? Cara, ela tem um sotaque baiano, um sotaque espanhol e baiano. Foi muito gostoso falar com ela, assim, porque os estrangeiros acabam levando o sotaque, né? Claro. O cara da Bélgica que eu falei no episódio 10, ele tinha um sotaque de Curitiba. Isso é muito gostoso, porque além do cara ser estrangeiro, ele tem um sotaque do lugar que ele mora aqui, né? Claro. Isso é muito legal. Pro gaúcho deve ser meio... O cara vem pro sul e fica meio... Falando igual porto alegrense. Puxando tudo, né? Mas enfim, cara, me responde da guerra. O que tu tá achando? Cara, sobre a guerra, acho que é um pouco inevitável, porque a Rússia sempre foi assim, né? Com os russos, o buraco é mais embaixo. Como eu falei até no começo, né? O Brasil é um país que a gente nem tem essa questão de risco de guerra, né? Que é que tanto o Brasil quanto os outros países aqui da América do Sul já estão estabelecidos, né? E tem até uma questão cultural, talvez. Mas a influência do Brasil, acho que não passa disso, né? O futebol, né? A questão cultural. Mas a Rússia, o buraco é mais embaixo. Então,
como mudou, né, o presidente da Ucrânia, era um presidente que tinha uma ligação direta com a Rússia, né? Até Sim. por isso começou os protestos há uns 10, 15 anos, uns 10 anos. E ele foi tirado do poder. Ele era um fantoche, né, do Putin. Aí ele acabou saindo do poder, entrou o Vladimir, né, que é um presidente pró-OTAN, né, pró-Europa. Sim. Aí, então, é o que eu falei, foi um pouco inevitável, né? A Rússia sempre foi assim, ela é muito forte, ela tem um exército, né, que ganhou ali a Segunda Guerra Mundial junto com os Estados Unidos e a Inglaterra. Ela tem um poder, né? E é um país que não vive uma democracia igual a outros países, né? Igual o Brasil e tal. Não sei nem se funcionaria. O Putin... É muito tempo já, né, cara? O Putin tá no poder desde 99. Indiretamente, ele já virou primeiro-ministro, já virou presidente, eu não lembro exatamente. Mas sempre mantendo o poder. Ele sempre mantendo o poder. E você vê entrevistas de russos, né, da população, eles gostam do Putin, né? Eles se sentem acolhidos, né, por uma pessoa que tem um pulso firme, né? Mas já teve muita coisa ali que aconteceu, que burlou o documento, teve a questão de envenenar um cara que era espião, não sei o quê. Sim. Tudo mais... O buraco é mais embaixo ali. E a Ucrânia, tadinha, é um país que vê com bons olhos a Europa, né? Tentou entrar pra OTAN, agora tá pagando esse preço, né? Eu sou, Sim. né, pró-Ucrânia, eu acho que você tem que ter liberdade, né, nas suas escolhas, mas ela tá pagando o preço, né? É muito Eu acho triste que o mundo isso. inteiro é pró-Ucrânia, né, cara? Eu acho que não tem ninguém assim que... Claro, só os russos, né, que são pró-Rússia, mas todo mundo que vê a questão do como que aconteceu essa guerra, e também tem o histórico da Crimeia também. Eles perderam uma parte importante pro país, e tu vê tudo isso e eu fico tentando me colocar na pele de um ucraniano. Pois é. E eu não consigo, cara. Eu não consigo. Eu acho que é realmente por causa dessa questão que a gente não tem guerras no nosso país. E, por exemplo, até aproveitando isso que você falou agora, quando eu conversei com um cara da Síria, a Síria tá em guerra também e tal, e ele foi pro Egito, né? Ele tá morando no Egito. Aí eu falei, por que você está no Egito, né? Ele falou, cara, se eu ficasse na Síria, eu teria que lutar pela guerra. Se eu lutasse pela guerra, eu teria que matar alguma pessoa só porque ela tá do outro lado. Eu não queria matar ninguém. Sim. E é o que vai acontecer na Ucrânia. Você vai ficar lá e lutar pelo seu país? Sim, beleza. Você vai lutar pelo seu país, mas você vai matar um monte de russo, né? Porque é o destino, né? Aconteceu isso e você tem que matar, senão eles vão invadir o seu país, enfim. Deve ser muito delicado, né? Sim, cara. Tu falou agora que tu conversou com um sírio, né? Isso. E tu conversou com mais alguma pessoa que o país está em guerra? Que tu conseguiu ver alguma questão de pegar algum ensinamento que eles falam, tipo, guerra não é legal, porque todo mundo sabe que guerra não é legal, mas alguma outra coisa que faça a cabeça pra gente ter a certeza que, guerra destrói muita coisa além do um estado, né? Não, ainda não, porque desses 52 episódios eu falei com 60 estrangeiros já, porque alguns foram mais de um, né? Mas eu tenho um exemplo que vai te responder isso, cara. Que no primeiro episódio com a angolana, eu tive um choque cultural, assim, gigante. Porque a gente tava falando de política e tal. E não é uma guerra diretamente, mas indiretamente sim, sei lá. A gente falando de política e tal, eu falei, e a questão da política na Angola e tal? Ela falou, pelo menos no Brasil vocês podem protestar, né? Eu falei, como assim? Na Angola você não pode protestar? Falei, não, você não pode, senão você pode ser preso e morto, porque o governo é de uma forma que você não pode questionar. Então, logo no primeiro episódio, lá em outubro de 2019, eu já tive esse primeiro choque, assim, sabe? E tem muito país que é fechado. Nós estamos numa democracia que funciona super bem. Até o espanhol me falou isso, porque na Espanha você tem um rei, né? Uma monarquia. Eu falei, como que é, tal? Também sobre política. Ele falou, não é tão legal ter um rei e tal, tem um simbolismo. Mas no Brasil vocês têm uma democracia perfeita, funciona muito bem. A questão do voto eletrônico e tal.
Então tem muito país que eu converso que a pessoa não pode ou protestar, não é o caso da Espanha, mas às vezes você não pode votar, você não pode trocar o seu representante, né? E Sim. isso é complicado demais. Aí teve até um contraponto, conversando com um cara do Vietnã, ele questionou a democracia, foi o contrário. Ele falou, Sim. a cada 4 anos vocês trocam o seu representante e tal. Aqui no Vietnã a gente tem o nosso representante e a gente vai com ele até o fim. Porque trocando de 4 em 4 anos, vocês perdem o projeto que um iniciou e o outro trocou. Aí eu pensei, caramba, o cara tá defendendo a ditadura com outras palavras, né? Então... Mas faz sentido, até que faz sentido. E faz sentido. Para pensar, faz sentido. Faz sentido, é claro, eu não mudei minha opinião, eu sempre vou defender a democracia, mas foi muito louco, assim. Então, cada episódio tem esse choque, assim, de como o mundo é muito louco, cara. E sempre o Brasil, querendo ou não, ele tá bem. Se sobressai. Se sobressai. Sempre se sobressai como o melhor país do mundo, assim, né? Um dos melhores. Cara, o que tu busca levar com o teu podcast pra quem tá te ouvindo? Tu quer mostrar a questão de diferença cultural, diferença política, ou juntando tudo isso, montando um conceito do TP Mundo? Exatamente isso, tudo. Às vezes eu tenho um choque culinário falando com a pessoa. A menina do Kirguistão come carne de cavalo. Foi até engraçado, assim, quando ela falou. Nossa, carne de cavalo, que diferente e tal. Já fiz até uns cortes lá, tá no meu Instagram. E é isso, eu tento ao máximo juntar tudo e colocar ali o choque político, culinário, cultural, esporte. Então, o que eu gosto, assim, que algumas pessoas me falam, até me falaram no começo, e isso sempre se mantém, que a pessoa começa a ouvir e ouve até o fim, porque fala, putz, eu não consegui parar de ouvir, assim, eu queria saber um pouco da vida desse estrangeiro, por que ele veio pro Brasil e tal. E isso eu sou muito orgulhoso, sabe, de levar isso, de as pessoas ouvirem e quererem continuar, e eu quero entrevistar todas as nacionalidades do mundo. Eu sei que é difícil, vai chegar uma hora que vai acabar os países, né? Mas tudo bem. Quantos países tem no mundo mesmo? Cara, tem 193, de acordo com a ONU. Tu já entrevistou 50, isso? Mas assim, dependendo do órgão que for considerado, por exemplo, Taiwan não está aí, né? Taiwan é um lugar que fica ali na China, né? Eles se consideram a própria China, e a China se considera também a China. Sim. E eu coloquei Taiwan no meu projeto, então vai ter outros países, sei lá, Palestina eu quero colocar. Entendi. Eu quero colocar regiões que eventualmente não são consideradas um país, mas pra mim, sei lá, Barcelona, que fica na Espanha, mas tem muita gente ali de Barcelona que quer se separar, né? De Catalunha, na verdade. Então eu quero... Ia ser legal tu pegar alguém da Crimeia. Da Crimeia também, exatamente. Da Crimeia ia ser bem legal, cara. Todas essas regiões eu quero trazer, cara, pro projeto. Cara, que legal. E o pessoal que tá em volta do Brasil, tu já pegou alguns? Como assim, em volta? Ali, o Uruguai, Paraguai... Já, Argentina também. Esses foram os primeiros, a princípio. Porque foi um pouco mais fácil, né? Da Argentina ficou sensacional. Até da Argentina foi engraçado, né? Porque eu tinha um amigo, né? Que na verdade, ele é marido da amiga da minha esposa. Sim. E cozinheiro, já morou na Espanha, na Inglaterra. Seria muito legal falar com ele. Ele topou, né? Ele falou, putz, mas eu não falo bem português. Aí eu tava no começo, eu tava... né? Não, vamos tentar, tal, eu acho que vai dar bom. Cara, não deu pra entender nada, assim. Na conversa tudo bem, eu entendi, mas na hora de editar, tava horrível. Ele falava muito show pra cá, show pra lá, tipo, ele tinha um sotaque muito forte, né? Que legal. E aí eu falei, putz, cara, perdi esse material, putz, não sei o que eu faço. Aí eu tive uma ideia, eu conversei com achei outra argentina, por coincidência ela chamava Tina, e ela falava bem português e tal, desenrolou, foi um dos melhores episódios. Aí o que eu fiz? Eu peguei os melhores momentos dele, que dava pra entender, e coloquei assim no comecinho, só uns trechos. Agora vamos ver que legal. o que o Juan falou sobre Boca River. Aí peguei só um trechinho.
vamos ver que o Juan falou sobre o Papa, né? Que o Papa é argentino e tal. Aí peguei um trecho. Sim. Cara, ficou muito bem montado, assim. Foi um dos episódios que eu mais gostei, porque eu adoro a Argentina, assim. Eu já fui pra lá e tal. Sim. E ficou demais, cara. Nós aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem uma ligação bem forte com a Argentina, né, cara? Uma ligação, assim, ó, extremamente forte com a Argentina. Muita cultura da Argentina veio pro Rio Grande do Sul, muita cultura do Uruguai veio pro Sul, e muita cultura do Paraguai também veio pro Rio Grande do Sul. Então, tu vem aqui no Rio Grande do Sul, tu acaba, sei lá, vendo muitas culturas em diferentes lugares do estado, sabe? Sim, eu sou louco pra conhecer o Rio Grande do Sul. É um dos lugares no Brasil que eu mais penso em conhecer. E você é Grêmio ou Inter? Cara, eu sou colorado, né? É? Não tenho o que fazer. O rival tá na segunda divisão, vai cair pra terceira, cara. Quero que vire um clube de piscina, tá ligado? Pra não me incomodar mais. Porque, querendo ou não, mesmo os caras na segunda divisão, eles vêm encher o saco do Colorado, mano. Até isso os caras vêm fazer, né? Mas, tu sabe, eu era muito fanático pro futebol. Muito, 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 muito. Em 2015 e 2016, eu fui em todos os jogos no Beira-Rio. Todos? Caramba. Todos. Da hora. E, cara, eu era viciado em futebol. Eu era viciado. O Inter perdia, no outro dia eu acordava mal. O Inter ganhava, eu acordava bem pra caralho. No outro dia perdia, acordava mal. Até o momento que eu me liguei, cara, o futebol só me atrasa. Eu não tenho o que fazer. Os caras estão ganhando um salário que eu nunca vou ganhar na minha vida. E estão perdendo, né? Estão perdendo o jogo. Perfeito. E tu fica lá se estressando com isso, pra quê? Não tem porquê, né? Uhum. E tu, qual time tu torce? Cara, eu não torço pra ninguém. E eu tenho muito a sua opinião, né? Eu adoro futebol, eu jogo futebol todo final de semana. E teve até uma época que eu pirei no Curitiba por causa do Alex. Eu gosto muito da história que envolve o futebol, né? Por trás. O Alex que Sim. pensa diferente, ele jogou lá na Turquia. No episódio da Turquia eu até falei sobre isso. E Sim. eu acabo não torcendo pra ninguém. Eu vou em todos os jogos dos grandes aqui, né? Em São Paulo. Tem até um projeto de levar gringo pro estádio e tal. Tô pensando em muita coisa aí pro futuro. Mas não torço pra ninguém. Eu só gosto de acompanhar futebol. Inclusive, quando eu for pro Rio Grande do Sul, eu quero tentar assistir os jogos daí, cara. Porque... Não, mas tu só vai no Beira-Rio. Na arena não vale a pena ir, cara. Tu passa perto da arena ali, pega a freeway, passa na arena, não sente fedor de podre levantando, né? Não, tô brincando. É um baita do estádio, cara. É muito bonito. A arena é muito bonita e o Beira-Rio também é muito bonito. Até o Zequinha, que é o estádio do São José, um clube pequeno aqui de Porto Alegre, também é um estádio bem legal de se ver, porque é grama sintética e é bem bonito, cara. Legal. Um dia eu vou aí. Quando eu for pra aí, eu vou te chamar. Vou te avisar. Com certeza. Pra você me levar. Eu te apresento Porto Alegre inteira. Legal, porra. É legal. Tranquilo. Mas é uma coisa que eu vejo aqui é que no Rio Grande do Sul tu não pode brincar com futebol. Eu percebo, assim. É Grêmio ou Inter. Por longe, assim, eu percebo isso, cara. Tu chega pra alguém conhecendo aqui, tu não vai perguntar tudo bem. Tu vai perguntar qual é o teu time. É, né? Dependendo da resposta, daí vai saber se vai ser amigo ou não, né? Mas enfim, cara, vamos pra nossa reta final, tá? O pessoal que me escuta aqui acaba não ouvindo tanto episódios tão longos. Queria fazer episódios de 3 horas, só que daí o pessoal vai até 20 minutos. Não tem como fazer, né? Pode crer. Eu quero saber o que te espera pra ti e pro mundo até o final do ano. Putz, até o final do ano? Cara, eu ficaria muito feliz se de alguma maneira essa guerra acabasse, né? Se a Rússia desse um passo pra trás, mas eu acho muito difícil. A Rússia, como eu falei... Eu acho difícil porque agora eu vi que mais 2 países ali da região estão querendo entrar na OTAN. A Suécia e outro, né? A Turquia já também tá falando, se intrometendo. É complicado, cara. Mas, enfim, se for pra dar um recado aí, minha esperança é essa. Pô, e pro Brasil... eu acho que a Copa vem aí pra dar uma alegria pra gente, porque as eleições tá complicado, né? Que vem aí uma terceira via, sei lá, porque Lula e Bolsonaro é complicado. Não dá nem pra escolher. Cara. Então. É difícil. Que venha uma terceira via aí. E é isso, eu vou continuar falando com os estrangeiros, ouvindo pontos de vista diferentes e que a gente consiga crescer juntos aí.
Com certeza. Cara, e pode ter certeza que tem mais um ouvinte aqui. Eu vou fazer a maratona dos teus episódios. Vou espalhar pra todo mundo aqui do meu estado pra poder te ouvir. Porque, cara, o teu trabalho tem que ir mais longe, cara. Legal, pô. Agradeço muito, cara. Tem que ir mais Eu longe. tô te seguindo lá também. Porque o que tu faz, mano, quase ninguém faz, sabe? Conversar com o pessoal do mundo inteiro pra saber qual que é que a pessoa pensa. É um choque cultural gigante, como a gente tá conversando já há um tempão, né? Eu acho que ninguém faz isso, nem no Brasil, nem no exterior. Porque no Brasil é fácil, né, fazer isso. Fácil no sentido de encontrar pessoas que falam português, né? Agora tem muito país que não vão tantos estrangeiros pra lá, né? São poucos os países igual o Brasil. Então, tenho sorte de ser brasileiro aí e acho que vai dar bom aí, cara. Vai dar sim, cara, vai dar sim. E tuas considerações finais, redes sociais, pra quem quiser te seguir? Opa, vamos lá. Eu tenho a minha rede social, né, que eu mais interajo ali com as pessoas, é o Instagram. Dá pra me localizar como Todos os Países do Mundo ou TP Mundo. Se eu colocasse TPM, acho que não ia ficar legal. Ia ficar bala. E lá no Instagram é muito legal, porque assim, cada episódio eu subo pros destaques, né, do Instagram. Então fica a bandeirinha lá dos países. Eu vi. Bem legal. Cara, legal, porque eu coloco a bandeirinha e depois eu coloco a foto dos gringos e a música que ele escolheu. Cada um escolhe uma música do seu país. Olha aí que legal. Então fica salvo lá no meu Insta a música de todo mundo, né? Literalmente. E é muito louco. Você vai colocando pro lado assim, você vai ouvindo a música. Isso é mó brisa, cara. Legal. Agora eu vou dar uma de gaúcho bairrista. Falta tu me convidar pra eu falar um pouco do meu país. Então. Rio Grande do Sul. O país do Rio Grande do Sul. País que é um... Ah, nossa, nem me fale, cara. Mas então tá, mano. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui do Coalando. Fico muito feliz. Te desejo muito sucesso, muita prosperidade e que teu projeto vá muito longe ainda e que alguma empresa te patrocine pra tu poder ir visitar as pessoas no país delas e consiga fazer tudo do jeito mais foda possível. E então tá, pra tu que tá nos ouvindo, vai seguir o trabalho dele, que tá muito legal, cara. Vai seguir, que é muito bala. Eu recomendo. E pra tu que tá nos ouvindo de novo, né? Um beijo pra vocês. Se cuidem, até uma próxima e tchau.